Bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Olha, a gente recebeu um material bem curioso chamado Guia de Calibração Interior. 7 dias de alinhamento com a luz. E a proposta central, assim, eu achei fascinante, é olhar para certas passagens das escrituras sagradas quase como se fossem um manual de instruções, sabe, para uma tecnologia interior, como ele chama. Uma espécie de bússola interna para o bem-estar. Aquela ideia do mens sana in corpore sano. Então, a nossa missão aqui é destrinchar os conceitos-chave desse guia de 7 dias, como usar essa tal bússola para buscar um alinhamento com uma luz divina, né? Para ter mais clareza, mais harmonia na vida. Ok? Então, bora lá desembrulhar isso. Pois é, e o que eu achei interessante logo de cara é a estrutura que o guia propõe para essa jornada. Ele pega passagens bíblicas bem específicas, principalmente dos evangelhos de João e Mateus, uma para cada dia, e cada uma foca num aspecto diferente dessa tal calibração. E essa linguagem que ele usa, calibrar, sinal, receptor, para conceitos espirituais é bem peculiar, né? Quase uma engenharia da alma, vamos dizer assim. Exatamente. Essa abordagem já começa forte no dia 1, né? Com João 1, versículos 4 e 5. A ideia ali é que a luz é a fonte da vida, algo que está inerente, e que as trevas, que a gente pode pensar como negatividade, confusão, simplesmente não conseguem apagar essa luz. É apresentado como uma base, um princípio de resiliência mesmo, uma luz interna que persiste, sabe? Isso. E essa luz fundamental, ela serve de base porque vem no dia 2, que ele chama de bússola da alma. A inspiração é João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aqui, a interpretação é que essa luz do mundo funciona como o norte verdadeiro da nossa bússola interna. E o ato de seguir a luz se torna um processo ativo, sabe? De calibrar mesmo esse sensor interno. O guia sugere que isso significa reduzir conscientemente os ruídos, tipo preocupações, as distrações que desorientam a gente. A falta dessa calibração levaria às trevas, que seriam a confusão mental, a falta de rumo. Já a calibração bem feita traria a luz da vida, ou seja, mais clareza, mais intuição funcionando. Faz muito sentido essa conexão entre atenção e clareza. Mas o guia avança mais, né? No dia 3, ele entra num ponto bem crucial com João 3, a questão da autenticidade. Sim, e aqui a conexão que ele faz é bem direta, eu diria. A falta de verdade pessoal. O texto bíblico fala em amar mais as trevas do que a luz, né? Isso é interpretado no guia como a principal interferência no sinal da bússola. A sugestão é que praticar a verdade e viver com integridade não é só uma questão moral ou ética. É quase um requisito funcional para a bússola interna operar direito. A honestidade consigo mesmo e com os outros seria então uma condição para ter um sinal limpo. Nossa, essa ideia da integridade como condição técnica é bem forte mesmo. E como isso se liga com a natureza da própria luz? Então, o dia 4 aborda justamente isso, usando a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A lógica apresentada é, se a fonte dessa luz é pura, o nosso receptor, que seria a mente, precisa buscar um estado parecido de clareza para conseguir sintonizar. Cultivar uma mente sã, como o guia fala, se torna essencial para minimizar a estática mental, pensamentos confusos, negatividade, tudo aquilo que impede essa sintonia fina com a frequência pura da fonte. É um esforço ativo de clareza mental, né? Entendi. Então, se a gente consegue essa sintonia, quais seriam os efeitos práticos que o guia descreve? Aí entra o dia 5, também baseado na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Ele descreve basicamente 2 efeitos principais dessa sincronia com a luz. O primeiro é a comunhão, que seria uma espécie de harmonia interpessoal, sabe? Que surge mais naturalmente entre as pessoas que estão alinhadas de forma parecida. E o segundo efeito é a purificação, interpretada como uma limpeza contínua, quase automática, de erros de sistema,
tipo hábitos ruins, padrões de pensamento negativos, que vão sendo limpos só por manter essa conexão com a fonte. Parece que tem uma progressão clara aí, de um estado mais interno para um efeito mais externo, né? Exatamente. O dia 6, que usa Mateus 5, vós sois a luz do mundo, sugere justamente essa transição. Uma vez que a bússola está calibrada, está alinhada, a gente deixa de ser só um receptor e passa a ser também um emissor dessa luz. A metáfora que ele usa é bem bonita, um farol humano, cuja luz se manifesta através das boas obras, ajudando outras pessoas no caminho delas, na busca por clareza também. E para fechar o ciclo, dia 7, com João 12, foca na constância, é isso? Na prática contínua. Precisamente. A ênfase toda é na prática contínua. Andar na luz é apresentado não como um ponto de chegada, uma meta final, mas como um processo, algo diário, consciente. E o objetivo descrito é tornar-se filho da luz, o que sugere uma integração cada vez maior, onde a nossa identidade vai se alinhando, quase se fundindo com essa fonte luminosa. Então, tá. Tentando resumir a essência desse guia. Ele propõe um roteiro de 7 dias, né? Usando essa analogia bem tecnológica de bússola, calibração, sinal, para descrever um processo de alinhamento espiritual ou uma busca por clareza, né? E tudo isso fundamentado em interpretações bem específicas de passagens bíblicas. Exatamente. O fio condutor que parece amarrar tudo isso é que a clareza mental, cultivada de forma ativa, a autenticidade, vivida com um princípio quase funcional, e a prática diária, consciente. Essas seriam as chaves propostas para calibrar essa bússola interna. E isso levaria, segundo a perspectiva do guia, a uma maior sensação de harmonia, de propósito. Isso tudo, claro, leva a gente para uma reflexão interessante, né? Se algumas práticas e textos antigos podem ser vistos assim, como sugere o guia, como manuais para operar uma tecnologia interior, tipo essa bússola da alma, fica a pergunta: que outras ferramentas ou capacidades internas que talvez a gente tenha deixado de lado, negligenciado na correria da vida moderna, que outras ferramentas poderiam ser conscientemente redescobertas e ativadas para promover nosso bem-estar, nossa clareza? Isso levanta uma questão bem importante sobre o nosso potencial interior que talvez ainda esteja por ser explorado, né?